compor, poderia escrever sobre mim, das virtudes que tenho, e assim massagear o meu ego, falar e escrever do que fiz e o que posso fazer, exaltando o meu próprio ser. Mas não dá, sou pequeno demais. Grande é Deus, no meu hino quero exaltar, de sua glória escrever e falar. Grande é Deus, grande é Deus, grande é Deus, grande é Deus, pois me amou e minha alma comprou. Em Jesus meus pecados pagou, e eu só posso cantar. Grande é Deus. Eu dizia assim, ó: ao compor, poderia escrever sobre os reis, sobre os sábios da terra, ou talvez de artistas famosos falar, e escrever sobre chefe de religiões, ídolos mortos de muitas nações, que se foram para não mais voltar. Mas não dá, eu só posso cantar. Grande é Deus, e do céu, grande é Deus, grande é Deus, grande é Deus, grande é Deus, que está vivo e vela por nós. Glorioso erguer minha voz e cantar. Grande é Deus, grande é Deus, grande é Deus, glória a Deus, grande é Deus. Às vezes, meus irmãos, esta lição desta noite, quem tem a lição, abra a sua lição de simpósio, quarta lição. Glória ao nome do Senhor Jesus. Propósito de ser a voz de Deus. Quando nosso pastor, ele enviou a escala dos irmãos que estariam dando uma palavra, e que o pastor nos permitiu estar meditando nesta lição de número 4, eu fiquei assim um pouco temeroso, porque a gente sabemos que aqui é uma responsabilidade muito grande de estar falando a palavra de Deus. E quando eu vejo esse tema, o propósito de ser a voz de Deus, a gente entendemos e vemos de que há uma responsabilidade muito grande em ser o porta-voz da mensagem divina. Ser o porta-voz de Deus, ou ser aquele que é a voz de Deus na terra, a gente sabemos que há uma responsabilidade, porque nós temos que falar somente aquilo que fomos enviados a falar. Porta-voz de Deus, ou um porta-voz de qualquer que seja, ele não pode falar além daquilo que foi lhe dito. A gente, não sei se hoje ainda se ensinam assim nas escolas, que a gente, na época, tinha o chamado ditado, né? Que a professora ditava uma palavra e a gente repetia. Porta-voz de Deus é aquele que apenas repete o que Deus fala. Ser porta-voz de Deus exige daquele que assim o é,
algumas qualificações. Muitas vezes as pessoas imaginam que ser porta-voz de Deus é apenas pegar um microfone e falar e dizer que Deus mandou dizer, que Deus mandou falar e que Deus disse assim, disse assim. E às vezes, como diz, às vezes são apenas pessoas que falam aquilo que vem do seu próprio coração. Mas ser porta-voz de Deus há uma responsabilidade muito grande nisto. Primeiro, que ser porta-voz de Deus tem que ser testemunho, ou tem que ter testemunho. Algumas pessoas dizem assim, irmão Hélio, mas Deus, ele usa quem quer, do jeito que quer, da maneira que quer, ele usa até um bêbado, usa isso, aquilo, outro. Usou até a jumenta de Balaão. A Bíblia não diz que Deus usou a jumenta de Balaão. A Bíblia diz que Deus permitiu a jumenta abrir a boca e falar. Não é? A jumenta não disse assim, diz o Senhor. Não, a jumenta apenas falou para o profeta abrir os olhos para uma situação daquela. Mas ser o porta-voz de Deus, irmãos, uma responsabilidade muito grande nesse quesito. Porque muitas vezes a pessoa diz que Deus disse sem Deus ter dito. Que Deus mandou dizer sem Deus ter mandado dizer. E há uma responsabilidade muito grande, porque o próprio livro do profeta Jeremias diz que se alguém sonhou um sonho, ou disse que Deus mandou dizer sem Deus não mandou dizer, aí se a profecia não se cumprir, o tal não foi enviado por Deus. E aí, muitas vezes, as pessoas podem passar por um momento difícil por alguém que diz que foi enviado sem ter sido enviado. Ser porta-voz de Deus, irmão, não é só aqueles que muitas vezes, como a gente observamos por aí, que estão falando apenas de que nós temos que se adaptar ao momento que estamos vivendo. Ser porta-voz de Deus é aquele que fala sobre o amor e que nós devemos aceitar todas as coisas. Porta-voz de Deus, muitas vezes, é aquele que só fala das coisas que a gente pode, podemos dizer assim, se adaptar ao que o mundo faz para nós não machucarmos as pessoas. Nós não podemos falar mais duro com as pessoas. Mas quando nós olhamos para esta lição, nós vemos um Deus que é diferente do que as pessoas estão imaginando. Que Deus, irmãos, ele quando quer falar de amor, ele envia um profeta para falar de amor. Mas quando ele tem uma mensagem dura, ele também envia o profeta para proferir essas palavras. E quando nós olhamos esse texto aqui de Daniel, no capítulo de número 5, quando dá essa ênfase aqui dessa história, dessa narrativa bíblica, quando o rei Belsazar, ele assume o trono, né, segundo Mateu Henry, né, como a gente viu na leitura aqui, que Belsazar era filho de Nabucodonosor. Na verdade, Belsazar era da linhagem de Nabucodonosor, não era o filho propriamente dito, né? E ele era co-herdeiro, o reino com Nabonido na sua época. Nessa época, conforme diz o escritor da lição, Daniel tinha cerca de quase 80 anos de idade. Veja, Daniel já tinha quase 80 anos de idade no reino de Babilônia. Tantos anos esse rapaz, esse jovem estava ali, que chega a esta idade. E que me chamou a atenção, irmãos, é que muitas vezes Deus, ele para usar alguém, ele não pergunta qual é a idade que tem, né? Porque tem gente que diz assim, eu sou muito novo para Deus falar através de mim, como disse Jeremias. E a gente olhamos Deus usando um homem de 80 anos para dar uma palavra para um rei. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus não está limitado à nossa idade, mas Deus, ele está pronto para usar aquele que está na soberana vocação da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Na introdução, no final da introdução diz assim, ele não precisaria bradar ao rei e seus súditos lá para Belsazar. Deus tinha uma voz ativa em Babilônia. Deus contava com Daniel. E hoje, ele pode contar conosco, conforme diz o texto de Isaías, capítulo 6, versículo de número 8. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então Deus, irmãos, ele poderia, porque Deus é Deus, ele poderia muito bem trovejar lá na Babilônia, o rei ficar trêmulo como ficou, que eu acho interessante que o texto, irmãos, essa narrativa é bem interessante, porque diz que o rei caiu os seus ombros, o seu semblante ficou trêmulo, que diz que o joelho batia um no outro. Por que aconteceu isso? Porque este homem, Belsazar,
foi um homem que viu os milagres e Deus tratar particularmente com alguém próximo dele. Belsazar, ele viu que Deus pegou o próprio Nabucodonosor e fez ele virar um animal durante 7 anos para tratar da soberba de Nabucodonosor. Ele viu Deus tirando aqueles 3 jovens, como nós vimos na lição passada, de dentro da fornalha ardente. Belsazar, ele acompanhou isso. Belsazar, ele também sabia que o próprio Nabucodonosor deu um decreto, através daquele livramento daqueles 3 jovens. Nabucodonosor deu um decreto dizendo assim: a partir de hoje, quem falar mal do Deus dos hebreus será despedaçado. É um decreto meu aqui no reino de Babilônia. Ele contemplou tudo isso, mas mesmo contemplando tudo isso, ele não teve temor de profanar aquilo que era sagrado para Deus e para o povo de Israel. O povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, como os irmãos sabem, e foram levados também do templo as taças de prata, de ouro, que era do templo de Deus, que era usado para os sacerdotes, que era consagrado a Deus. E eu quero abrir um parênteses aqui nesta noite, irmãos, que muitas vezes tem gente que às vezes questionam algo, e eu, quando li essa lição, achei interessante, porque eu já vi muita gente questionando, dizendo assim: o que é da igreja, irmãos, a gente pode pegar e levar lá para fora e tocar no mundo, ou cantar no mundo, ou ser do mundo. A gente pode servir a Deus e pode fazer também prática que não é do agrado de Deus, mas é meu trabalho, é minha função, é isso e aquilo. Mas nós observamos, irmão, que o que é consagrado a Deus é consagrado a Deus. Deus poderia dizer assim: é uma taça. O que é que tem uma taça? Todo mundo pode beber vinho nela, todo mundo pode. Não, mas o que era de Deus é para ser utilizado somente para Deus. E quando nós falamos de instrumento, eu só não estou falando de instrumento de tocar, mas eu estou falando que eu e você somos instrumento de Deus, somos consagrados para Deus, e nós não podemos dividir, irmãos, o nosso instrumento para ser usado com Deus e com o mundo. É como Paulo disse: porventura podemos beber do cálice do Senhor e da mesa de Belial? De maneira nenhuma. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos de Deus. Veja, irmãos, o primeiro ponto da lição diz assim: uma voz contra a profanação. Repita comigo, diga assim: uma voz contra a profanação. Quando o rei Belsazar, ele faz uma festa, e essa festa, segundo o comentarista Matthew Henry, ele diz que talvez foi feito pela data do seu aniversário, talvez foi feito pela data da sua elevação ao reino, ou foi feito talvez uma data para consagrar algum deus, porque lá em Babilônia havia essa cultura de haver vários deuses. Então ele fez uma festa, e nessa festa convidou 1000 convidados. Desses 1000 convidados, todos eram nobres, todos eram pessoas de patente alta, e ele, quando toma o vinho na presença dessas pessoas, ele está dizendo que é grande, que é elevado, que é maior do que todos. E quando ele bebe o vinho, que se aquenta um pouquinho, ele, para se engrandecer ainda, manda buscar as taças de ouro e de prata, que era consagrada a Deus, e a Bíblia diz que ele bebe vinho nela, os seus nobres também, as suas mulheres e as suas concubinas. E ainda achando pouco, eu imagino, pastor, Belsazar com as taças de ouro e de prata, e batendo, eu não sei como é que chama o nome aqui, que bate uma taça na outra, né? Lá blindando, né? Blindando. Só que ele estava blindando, sabe o quê? A Bíblia diz que ele estava blindando os deuses deles. Os deuses de prata, os deuses de ouro, os deuses de madeira e os deuses de pedra. E eu imagino, irmão, a euforia que estava lá em Babilônia.
Eu imagino a euforia que estava lá, eles cantando alto, glorificando os deuses de madeira e batendo as taças uma na outra, e a alegria que estava no semblante de Belsazar, juntamente com seus companheiros. Mas a Bíblia diz que de repente aparece uma mão com os dedos e começa a escrever na parede. Glória ao nome do Senhor para todo sempre. Quando ele vê aquela visão, aquela situação, a Bíblia diz que o semblante dele decai, os ombros dele decaem, o joelho começa a bater um no outro e ele fica perturbado e os seus pensamentos fogem. Glória ao nome do Senhor. Naquele momento, irmão, a Bíblia diz que Belsazar parou a festa. Parou a festa. A festa que começou em alegria, quando é desafiando a Deus, irmão, termina em luto. Escute isso. A festa que começa para desagradar a Deus começa com alegria, mas ela termina em luto. Mas a festa que começa para glorificar a Deus, ela termina exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor para todo sempre. A Bíblia diz, irmãos, que ele, no banquete real, foi uma festa carnal, movida à bebida, movida à concubina, movida à adoração a ídolos. É um retrato, irmão, dos dias odiernos que nós estamos vivendo. Eu vi orgias, todo tipo de aberração estava acontecendo em Babilônia. Mas Deus tinha uma voz em Babilônia. Oh, glória ao nome do Senhor para todo sempre. Porque não dizer, irmão, que nós também precisamos ser uma voz de Deus na cidade de Oricuri. É como o pastor falou aqui esses dias. A gente olha, irmão, a pessoa passando com a cadeira na cabeça e a gente não tem coragem de dizer assim: olha, tu não precisa carregar essa cadeira, porque o teu Deus faz com que tu carregue ele. Mas o meu Deus, ele é quem me carrega, ele é quem me guia, ele é quem me transporta. Ele é o Deus que não precisa ser levado, mas é um Deus que leva você para onde Ele quer. Mas nós, muitas vezes, como porta-voz de Deus, irmãos, estamos que nem Zacarias quando saiu do templo, mudo e calado. Mas Deus tinha uma voz lá em Babilônia. Mas eu creio também que Deus tem uma voz aqui em Oricuri. Aleluia. Deus não tem uma voz em Oricuri, Deus tem mais de uma voz em Oricuri. Deus tem a Assembleia de Deus de Pernambuco e Oricuri, irmão, que eu creio que depois desse simpósio vai impactar essa cidade, dizendo: eu fui chamado para ser porta-voz de Deus, eu fui chamado para dizer boas novas, mas eu fui chamado para dizer também que Deus ainda, irmão, Ele presta conta com aquele que profana o seu nome. Glória ao nome do Senhor para todo sempre. Trazer os vasos, irmãos. É a mesma coisa de eu pegar um púlpito desse aqui e botar lá fora e botar para o Wesley não sei o que cantar. Não, isso aqui é para falar não foi feito para isso, para adorar a Deus aqui neste lugar. Este altar aqui, irmão, não é altar para a gente falar de A, de B ou de C, mas esse altar aqui é para a gente dizer assim: Deus está dizendo e eu estou falando, Deus está falando e eu estou dizendo. É para falar a porta-voz de Deus aqui neste lugar. Profanaram, mas quando eles começam a profanar, a Bíblia diz que Deus se apresenta com os dedos e escreve na parede. Agora deixa eu dizer uma coisa. Daniel seria a voz que anunciava as decisões divinas, assim como João Batista lá no Jordão, assim como a igreja dos dias atuais. Eu vi um vídeo que tá em todas as redes sociais que você imaginar, não tem como você não ver. Que uma mulher que ela também não era nem para estar lá, que diz que é crente, que quer falar de Jesus, e ela fala mesmo, mas estava no carnaval. Aí ela foi falar que o Apocalipse chegou, que daqui a 5 anos, 10 anos, a igreja vai ser arrebatada. Aí logo com a filha do cão. Está gravando aí, irmão? Pode gravar, não tem problema não. Porque a gente tem que ser porta-voz de Deus, e porta-voz de Deus não tem medo de falar a verdade, não.
Glória ao nome do Senhor. E ela começou a dizer, olha, Deus não vai deixar não, porque Deus é maior do que isso. O Apocalipse, nós vamos macetar o Apocalipse. Jesus mandou nós fazer isso. E começa a profanar. Irmão, se prepare para ver o que Deus vai fazer no Brasil novamente. Porque eles estão profanando. Profanaram contra Deus no Brasil. Passaram 3 anos com as portas fechadas. Sem ter carnaval, sem ter nada. Mas a igreja estava de joelho orando por esta nação. Mas Deus ainda tem uma mão para escrever na parede do Brasil. Daniel, irmãos, estava lá em Babilônia, quase 80 anos de idade. Mas o que eu acho interessante aqui, presbítero Murilo, é que Daniel estava na Babilônia, foi colocado como um dos sábios de Babilônia, chefe dos sábios, mas nesse período aqui Daniel estava esquecido. Estava. Sabe por quê? Porque chamaram os sábios, chamaram os caldeus, chamaram os astrólogos, chamaram todos os que tinham sabedoria, mas não chamaram Daniel. Sabe por quê? Porque tem gente, irmão, que ele chega na mesa de Acabe e Jezabel e fala o que Jezabel quer ouvir. Mas Daniel não falava o que eles queriam ouvir. Glória ao nome do Senhor. É por isso que tem gente que tem uns pregadores, que tem gente que não gosta. Que ele não fala só Coca-Cola e só algodão doce. Mas ele fala o que a igreja, o que eu e você precisam ouvir. Aí tem gente que não fala, bate muito. É muito juízo, é muito decreto. É porque se Deus manda falar desse jeito, é porque eu estou precisando. É porque você está precisando. Não chamaram Daniel, chamaram os outros tudinho. Mas a lição que nós estudamos, a segunda lição, diz que a sabedoria causa admiração, mas o sobrenatural causa espanto, causa temor. Mandaram chamar todo mundo, estava lá escrito na parede, mas ninguém sabia decifrar. Aí olha aqui a lição, no ponto 1 e o ponto 4, diz assim: Daniel, um mensageiro de Deus. A rainha, quando ele começou a ficar perturbado, e ainda disse assim, quem decifrar isso aqui, eu vou dar ouro a ele. Ele vai ser o terceiro dominador do meu reino. Vai usar um colar de ouro. Vai ser grande aqui. Mas ninguém podia decifrar a escrita. Mas chega uma mulher lá, que conhecia uma história de um homem. Oh, glória, aleluia, glória ao nome do Senhor para todos. Já viu, irmão, tem gente às vezes tem pessoas na rua da gente, tem 3, 4, 5, 6 crentes. Aí o povo vai lá na casa daquele irmão, vai lá no irmão lá, que ele, se ele orar, o negócio está certo. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Tem um homem aqui no teu reino, diz aqui o texto, há um homem no teu reino, oh glória. Deus sempre terá alguém, em qualquer lugar ou ocasião, que transmita uma mensagem, ou uma sentença, ou uma ordem de Deus. Glória ao nome do Senhor. Nenhum daqueles homens sabia, mas a mulher disse assim, há aqui, ó, no teu reino, um homem. Oh glória, oh glória. Será se precisasse de mim, de você, irmão, para algo sobrenatural da parte de Deus, alguém podia dizer, há aqui em Oricuri, há lá na Assembleia de Deus. Outra geração, é verdade. Passou-se uma geração, porque Daniel tinha 80 anos. Provavelmente quase toda a geração de Daniel já tinha ido. Aí outra geração, mas quem é porta-voz de Deus? Quem é porta-voz de Deus? Passa-se geração, passa outra geração. Mas se o porta-voz ainda está vivo na terra, alguém diz assim, tem alguém de Deus ali. Tem alguém de Deus ali. Oh, glória ao nome do Senhor. Eu fiquei maravilhado, pastor, no dia que o senhor mandou aquela foto lá de 1988. Mas eu me lembrei de uma história que o senhor contou, que foi num lugar, foi o mesmo pastor, né? João Fernandes. Que ele foi num lugar e as pessoas queriam botar ele para fora da cidade. São José do Egito. Por causa da cor dele. Aí queriam botar ele para fora da cidade e não queriam ele lá. Mas ele era porta-voz de Deus. Oh, glória ao nome do Senhor. E ele fez um trabalho diferenciado daquela cidade. E quando foi para mudar de lugar, eles começaram a dizer, não tire esse homem daqui não. Sabe por quê? Porque porta-voz de Deus não só fala, ele tem testemunho para contar que é porta-voz de Deus.
glória! Fizeram baixo assinado na cidade, para ele não sair. Logo no começo queriam que ele fosse embora. Mas ele era porta-voz de Deus. E porta-voz de Deus, irmão, não sai de lugar nenhum. Ele não sai desonrado, ele sai honrado. Oh, glória ao nome do Senhor para todo sempre. E nesta noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu creio que na cidade de Oricuri também tem porta-voz de Deus que está preparado com os ouvidos para ouvir a voz de Deus e para dizer para Oricuri que Deus ainda tem uma mão para escrever na parede. Veja, Deus sempre tem um homem para o tempo certo. Lembra quando, lá em 1 Samuel, que a Bíblia diz que a palavra era de muita valia e a visão não tinha? Deus estava procurando alguém para ser porta-voz dele. A Bíblia diz que os olhos de Eli já estavam escurecendo. A Bíblia diz que Ofni e Finéia era filho de Belial. Mas a Bíblia diz também que lá no templo havia um jovem que servia a Deus e a Eli. Porque há algo interessante aqui, irmãos. Eu estava meditando na palavra e eu achei algo interessante. Porque tem gente que diz assim: eu sou porta-voz de Deus. E se eu sou porta-voz de Deus, eu só ouço a voz de Deus. Aí ele não obedece pastor, ele não obedece ninguém, ele faz o que quer, ele faz o que não quer, ele não obedece ninguém, não obedece a igreja, não obedece nada. Mas Deus chamou Samuel, sabe por quê? Porque ele estava servindo a Deus. E a Eli, aleluia, glória ao nome do Senhor. Aí Deus vai lá e diz assim: Samuel. Aí ele ouve a voz de Deus. Agora o que eu acho interessante aqui, irmão, olha, é que a mensagem que Samuel recebeu, a primeira mensagem de Deus, um jovem pastor, a primeira mensagem que ele recebeu foi uma mensagem de juízo contra quem? Contra o próprio Eli. Deus fala com ele e diz assim: diga a ele que a palavra que eu já falei pelo profeta, chegou o dia de se cumprir. Aí quando foi um dia de manhã, irmãos, que Samuel se acordou, porta-voz de Deus, irmãos, às vezes tem medo de dizer, porque ele sabe que é peso. Não é brincadeira não, irmão, que a gente diz assim: assim diz o Senhor, sem o Senhor ter dito nada. Fazer que nem um vaso aqui na igreja de Oricuri, que chegou perto de uma vaza, e chegou perto dela e disse: assim diz o Senhor, eis que te digo, tu és a minha e eu sou o teu. Que Deus é esse, rapaz? Isso é Deus da carne. O Deus da igreja não brinca com essas coisas não. Ser porta-voz de Deus é ter compromisso com a verdade. Aí quando a menina disse: esse Deus aí não está certo não, que eu não quero. Aí o cabo foi bater a cabeça no banheiro aí. Ah, meu Deus, o que foi que eu fiz? Se usou. Mas quem é usado por Deus, irmão, sabe que é uma responsabilidade muito grande. Quando foi de manhã que Eli sabia que Samuel tinha recebido uma mensagem de Deus, ele disse assim: ei Samuel, o que foi que Deus falou contigo? Ele disse: não, senhor, não foi nada não, fique tranquilo. Ele disse: Eli, diga o que foi que... Aí ele disse: Samuel, diga o que foi que Deus disse, porque se tu não disser o que Deus falou, aconteça contigo. Ele disse: pois assim diz o Senhor, a palavra que ele falou pelo profeta vai se cumprir. E na tua casa nenhum varão chegar à idade varonil, porque Deus não se agrada de ti nem dos teus filhos. Glória ao nome do Senhor para todos. Aí a Bíblia diz, irmão, que houve uma batalha. Os filisteus bateram contra o povo de Israel, levaram a arca. Ofni e Finéia morreu. Trouxeram a notícia para Eli. Eli estava na cadeira de balança, caiu, quebrou o pescoço, morreu. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Não importa se é para profeta, se é para sacerdote, se é para igreja, se é para presbítero, se é para pastor, para quem for, Deus ainda fala na terra, com grande e com pequeno. Daniel era um homem de natureza espiritual, irmão. Porque a Bíblia diz assim: ele tem o espírito dos deuses. Estava dizendo que Daniel era um homem de natureza espiritual, um homem usado por Deus. Porque diz assim: se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Deus usou a mente e as faculdades de Daniel para os seus propósitos. Quando eu vi
esse texto aqui da lição dizendo que Daniel tinha 80 anos, eu fiquei observando que às vezes a gente assiste os filmes evangélicos e Daniel vai para a cova do leão bem novinho, né? Só que quando eu olhei aqui que ele foi para a cova do leão depois que Dário assumiu o reino, então Daniel já tinha uns 80 e tantos. Ele já era velho. Mas lá na cova, Deus tinha uma voz. E aquela voz não podia ser calada. Glória ao nome do Senhor para todo sempre. Enviou o anjo, fechou a boca dos leões, para a boca de Daniel continuar aberta. Oh, glória ao nome do Senhor para todo sempre. Um homem na posição certa. E isso aqui eu acho interessante. Muitas vezes Deus levanta pessoas aqui na nossa igreja, irmão, em locais, para ser luz, para ser porta-voz de Deus. Mas muitas vezes a gente se torna conivente com as ações pecaminosas dos homens dessa terra. Com os erros. E a gente bate palma para os erros. Mas Daniel era uma porta-voz de Deus. Daniel, um homem corajoso. Ele não se intimidou em confrontar o pecado do rei. Porque quando manda chamar Daniel, que ele ouve a história que a rainha fala para ele, que Daniel tinha essa virtude da parte de Deus, que ele manda chamar Daniel e diz assim, olha, se tu interpretar, eu te dou isso, te dou isso, te dou isso, te dou aquilo. Aí Daniel disse assim, os teus presentes ficam contigo. Porque Daniel, irmão, não precisava de glória para ele. Sabe por quê? Porque porta-voz só fala o que o outro manda, não é a sua voz. Tem gente que gosta muito de receber glória, elogios. Você é o tal. Você tem um espírito excelente. Daniel tinha. Mas quem dava testemunho de Daniel não era ele mesmo, eram os outros. Mas quando o rei ofereceu riquezas a ele, ele disse, fique com você, eu não quero nada, mas o decreto de Deus, eu vou falar para você. Glória ao nome do Senhor para todos sempre. Tem gente que aceita presente como os profetas na mesa de Jezabel, como falei aqui. Falava o que Jezabel queria, sabe por quê? Porque Jezabel dava o bom e o melhor para eles. Então eles tinham que fazer o quê? O que Jezabel queria. Mas Daniel não. O porta-voz de Deus de verdade, como Elias, que estava lá, e quando Acabe chegou perto dele, disse assim, é você o perturbador de Israel? Ele disse, eu não. Você e sua casa é quem está perturbando Israel com seus ídolos. Glória ao nome do Senhor para todos. Porque porta-voz de Deus, irmão, tem que ser corajoso. Na hora certa. Não se intimidou. Ele estava nas trincheiras de Deus. E sua voz sempre foi em defesa dos conceitos divinos. Uma voz, segundo ponto, uma voz contra a descrença. Uma voz em defesa da soberania de Deus. Daniel relatou a Belsazar e disse, olha, o teu pai, ou o teu ancestral, Nabucodonosor, e a sentença de Deus contra ele está registrada em Daniel capítulo 4, versículo 24 ao 37. Agora, da mesma maneira, ele foi a voz do Senhor para denunciar o orgulho de Belsazar. A ele, Deus, não glorificaste. Ainda que Deus é soberano, onipotente, invencível, todos aqueles que se opõem em sua defesa serão por ele honrados. Portanto, sigamos o exemplo daquele que não se envergonha de defender a bendita pessoa de Deus. Glória ao nome do Senhor para todos sempre. Irmão, Daniel foi defender. É bem verdade que Deus é soberano. Deus, ele, irmão, não precisa de nós ajudar ele. Mas Deus nos chamou para ser a voz dele aqui na terra. Glória ao nome do Senhor. E ele foi ali, como Noé foi no seu tempo. Como Davi, e Golias estava afrontando o povo de Israel e o próprio Deus de Israel. Como também a serva de Naamã, que estava lá na Síria. Mas lá ela falou do Deus de Israel, que é o Deus que faz coisas grandes. Louvado seja o nome do Senhor. A voz de Daniel era uma voz contra a indiferença. Glória ao nome do Senhor. Não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso. Olha, o que foi que Daniel disse a ele?
tu não se humilhaste, mesmo sabendo tudo que Deus fez com os teus ancestrais. Sabe o que era, em outras palavras, sabe o que era que Daniel estava dizendo? Tu quiseste desafiar Deus. Em outras palavras, tu quiseste desafiar Deus. E Deus aceitou o desafio. Exato. Falaram do Apocalipse, ficou todo. Tem outras que chegou defendendo. Um aí que o povo até admirava ela, chegou defendendo lá. Dizendo assim, macetar os fanáticos, os fanatismos. Dizendo que os crentes eram fanáticos. Mas imagina quando Deus fizer, que nem fez lá no Egito, uma praguinha de gafanhoto. Jesus nos ajude, Senhor. Uma Covid-20, aí o negócio complica, porque a 19 já foi do jeito que foi, imagina a 20 ou a 24. Mas, irmão, com Deus não se brinca não, irmão. Deus ainda ensina a gente a saber que Ele é Deus. Glória ao nome do Senhor. Irmão, mas Deus não faz isso não, porque Deus é amor. Ele é amor, mas pegou Belsazar. Ele é amor, mas pegou Nabucodonosor. Ele é amor, mas pegou o rei do Egito. Ele é amor, mas pegou os filisteus. Ele é amor, mas mandou matar os amalequitas. E deixa eu dizer uma coisa. Eu posso falar, irmão? Ele também pega crente no dia de hoje. Que às vezes na igreja parece até aquele santo do pedestal. Mas depois que sai lá em Babilônia, só Deus sabe como ele é lá. Mas Deus ainda visita ele e escreve na parede e manda Daniel ir revelar o que está lá. Oh, glória ao nome do Senhor para todos sempre. Daniel foi a voz de Deus em Babilônia. E eu vou concluir, irmão. Segura aí um pouquinho. Quem está ao lado de Deus é sensível à sua voz. Tem gente que vem para a igreja e diz assim, não senti nada. Pregador não era bom. Cantor também não era. E quem traz fogo é o pregador? Quem traz fogo é o cantor? Ou a gente sente porque a gente é adorador? Eu vejo que Paulo disse assim, capítulo 12 de Romanos, que nós devemos apresentar o nosso culto racional a Deus. O nosso culto. Então, quando eu venho para a igreja, irmãos, eu não venho receber o culto. Eu venho oferecer o culto a Deus. Então, se eu sair e não sentir nada, é porque eu não ofereci o melhor para Deus. Glória ao nome do Senhor, para todos sempre. Daniel era sensível à voz de Deus. Era sensível à voz de Deus, irmão. Quando, como profeta, não sei se me falha a memória, ou era o profeta Aia, que ele profetizou para Jeroboão, que profetizou sobre o altar se fendeu, caiu a cinza. Jeroboão disse assim, pega ele. Quando disse pega ele, a mão dele ficou dura. Aí quando a mão dele ficou dura, ele disse assim, ei profeta, ora por mim. Aí o profeta orou, a mão dele ficou boa. E ele disse que ele era rei, ele ia ser rei, e foi. Mas depois de um tempo a Bíblia diz que ele casou, a mulher teve um filho, o filho adoeceu e estava na cama. Ele não teve coragem de falar com o profeta. O profeta já estava velho, os olhos escurecidos, não tinha visão. Mas ele pegou a mulher e disse assim, se disfarça, veste uma capa velha, coloca um lenço na cabeça e vai lá na casa do profeta. E pergunta a ele, porque ele é profeta de Deus, ele é voz de Deus. Ele disse que eu ia ser rei e eu fui rei. Então vai lá e pergunta a ele o que é que vai acontecer com o nosso filho. Tu vai disfarçada, porque ele não está gostando de nós não. Nós estamos fazendo coisa errada. Então vai lá disfarçada, tá bom? Ela disse, tá bom. Aí vestiu o lenço na cabeça, botou uma capa velha. Aí foi lá na casa do profeta. Quando ela foi lá na casa do profeta, o Espírito Santo foi lá na casa do profeta primeiro. Aí chegou lá e disse assim, a mulher de Jeroboão está vindo aí.
Oh glória, oh glória. Aí quando ela chegou que bateu o pé no batente, aí o profeta disse assim: entra, mulher de Jeroboão, porque eu tenho uma notícia dura para te contar. Glória ao nome do Senhor. Tem gente que está só querendo notícia boa, mas Deus, irmão, é o Deus de sentença na terra. Xeregamanaia, soremaia, sé, litio comandja, fassurimenevia, sou. Ela entrou e disse assim: e como é que tu sabe? Ela disse: porque eu sou porta-voz de Deus, e porta-voz de Deus não é enganado. Porta-voz de Deus pode até perder visão carnal, mas a visão do céu está em dia ainda. O Espírito Santo veio aqui e disse para dizer a você que o menino vai morrer. Já imaginou dar uma sentença dessa à mulher do rei? Mas ela vai de cabeça baixa. E Jeroboão: meu filho, o homem disse que o menino vai morrer. Eu imagino ele dizendo: prepara o luto. Porque ele disse, então vai acontecer. Oh glória. É a mesma coisa que quando mandaram fazer, não me falha a memória agora, que mandaram em busca dos deuses. Aí quando mandaram em busca, encontraram um profeta. O profeta disse: volta. Volta e diz ao rei assim, 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 assim. Quando foi com um pouquinho de tempo voltaram, disse assim: o rei disse: eu não mandei vocês ir lá atrás de um profeta, o que foi que vocês voltaram agora? Nós encontramos um homem. E ele mandou nós voltar e disse assim, 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 assim. Ele disse: como era que ele se vestia? Ele disse: ele tinha uma veste assim de pelo de camelo, um negócio esquisito. Ele disse: Elias, o profeta. Pois vai acontecer. Ali é voz de Deus na terra. Glória ao nome do Senhor. Quem tem voz de Deus, irmão, é conhecido na terra. Quando ele fala aqui, ele já recebeu a mensagem de lá e decreta para a terra. Para mim concluir aqui, uma voz, terceiro ponto, uma voz que alerta sobre o juízo divino. A sentença divina contra Belcesar foi anunciada pelo profeta Daniel. Ele não decretou a sentença. Olha, escute aqui. Não foi Daniel que decretou a sentença. Daniel fez o quê? Pastor, posso? Vem aqui, presbítero. Tu não é Deus não, mas é só para dizer. Aí, era como se fosse assim, Daniel, ó. Sim. Ei, Belcesar. Ele disse para mim te dizer: Mené, Tekel e Parsi. A interpretação é essa. Oh glória, oh glória, oh glória. Obrigado, Deus abençoe. Oh glória, irmão. Ele não disse a sentença, não foi ele que disse: ó, vai ser desse jeito. Não, ele disse o que Deus disse no ouvidinho dele. Você ouviu dizendo aqui que tem um ouvido sensível ainda, consegue ouvir a voz de Deus? Daniel com 80 anos, oh glória ao nome do Senhor, já velho, esquecido pela corte de Babilônia, mas ele era lembrado no céu. O céu disse: eu tenho que falar com este homem. Aí diz: tem um homem lá, o nome dele é Daniel, é porta-voz do céu, lá em Babilônia. A voz não tem crédito ou mérito. Se o pastor Raimundo mandar eu ir lá em Volta Grande e mandar eu dizer alguma coisa, o povo não tem que bater palma para mim não. Porque não é eu que estou dizendo. O porta-voz não merece crédito. Quem merece crédito é quem mandou. Daniel disse assim: ei, o porta-voz aqui não merece glória nenhuma. Quem mandou eu dizer foi aquele que comanda o céu, comanda a terra. Ele bota no reino quem ele quer, ele tira quem ele quer, ele mata quem ele quer, ele dá a vida a quem ele quer. Eu estou aqui representando ele e trazendo uma mensagem para você. É apenas uma voz. É como perguntar a João Batista: João Batista, quem tu é? Para que possamos dizer àqueles que nos enviaram: tu és Jeremias? Ele disse: ou não.
Tu é algum dos profetas? Tu é Elias? Ele disse, também não. Quem é tu? Ele disse, eu sou apenas a voz. E essa voz clama no deserto e diz, arrependei-vos e sejam batizados para a remissão dos vossos pecados. Oh, glória ao nome do Senhor. Ei, Deus está precisando de vozes aqui em Oricuri para dizer, eu não sou nada, eu sou uma voz. Uma voz que fala no nome de Jeová. Daniel profetiza sobre o comando de Deus, sobre a história. Veja, ele diz, a decifração da palavra que estava ali na parede, que ninguém conseguia decifrar, Daniel disse, Mené, contou Deus o teu reino e acabou. Irmãos, ele quis brincar com Deus, mas Deus escreveu na parede dizendo assim, ó, eu contei o teu reino e acabou. Não brinque com Deus, irmão. Não brincamos com Deus, porque sabe por quê? Porque Deus pode escrever na parede e dizer assim, teu tempo É dura essa mensagem, irmão. Agora eu digo a você, se você quiser receber, receba, se não quiser... Quando eu estava lendo, eu já recebi. Porque quando a gente, irmão, começa a brincar com Deus, tem uma hora que Deus bota um pontozinho assim, ó, uma vírgula, e diz que nem Nabucodonosor. Nabucodonosor, vou dar uma vírgula aqui para tu se arrepender. Aí botou, tum. Aí Nabucodonosor passou 7 anos, que nem bicho. Criou pelo, criou unha. Diz que foi morar com os jumentos monteses. Mas depois de 7 anos, ele levantou a cabecinha assim, ó. E disse, ele é grande. Ele é rei dos reis. Ele é Senhor dos senhores. Ele bota quem ele quer do trono. Ele tira quem ele quer. Ele botou uma vírgula e ele reconheceu que ele era Deus. Mas com Belsazar não. Chegou o tempo que ele botou um ponto e disse, contado foi teu reino e acabou. Quantas pessoas, irmão, Deus colocou uma vírgula na história. Deu tempo. Deu oportunidade. Disse para se arrepender, para sair do orgulho e não se arrepender. Aí Deus chega e diz assim, Mené. Se fosse lá o cabo do Rio de Janeiro, dizia assim, ei, mané, perdeu. Mas Deus disse, Mené, contado foi teu reino e acabou. Mas veja ainda, contou Deus o teu reino e acabou. Como mensageiro de Deus, devemos anunciar que Ele é quem determina como termina a trajetória dos homens e do mundo. É nosso dever alertar sobre o castigo advindo da desobediência e a bênção reservada a quem obedece a Deus. Tem um texto lá em Deuteronômio que diz assim, se nós obedecermos a Deus, nós comeremos o melhor dessa terra. Mas se desobedecer, é difícil, irmão? O negócio está apertado que a gente começa a olhar para o relógio, né? Mas segura aí só 5 minutinhos, que eu vou concluir aqui em nome de Jesus. Daniel profetizou acerca do comando do céu. Mené. Depois ele disse, a escrita está dizendo, é Deus que escreveu lá. Tekel. Pesado, Deus te colocou na balança e você ficou devendo. Irmão, pregador sem pensamento não é pregador. Tem uma balança de Deus aqui hoje. E Deus diz assim, o Elton sobe na balança. Aí se eu subir e estiver devendo, Deus está devendo. Bora granjear, porque se não esse negócio é sério. Deus coloca eu e você na balança dele hoje, como botou Belsazar. E quando botou, disse assim, pesado foi na balança e você ficou devendo. Glória ao nome do Senhor para todos. Tekel, pesado foste na balança e fosse achado em falta. A mensagem do evangelho em nossa boca, irmão, não pode ser suavizada ou adaptada.
Porque no dia de hoje, irmão, o negócio está tão difícil que a gente, às vezes, quando vai pregar, tem que adaptar as palavras. Não é nem para o mundano, não, viu? É para o crente. Porque se a gente dá uma palavra mais dura, aí ele diz, duro demais. Quer ser santo demais. Vou mudar de igreja. Você pode até mudar da igreja, mas o Deus que cobra, Ele não está cobrando, não é por causa da igreja, não. É porque Ele é santo, glória ao nome do Senhor, e Ele ainda pesa na balança. Mene, Tekel, aleluia. E parce, dividido foi o teu reino. Glória ao nome do Senhor para todo sempre. Deu-se aos medos e aos persas. Devemos anunciar os acontecimentos do fim como os verdadeiros atalaias do Senhor. Você já observou que a gente não fala mais que Jesus vai voltar? Você já observou que os pregadores não pregam mais sobre arrebatamento da igreja? Sabe por quê? Porque o povo não quer ouvir mais sobre arrebatamento da igreja. Porque arrebatamento da igreja não traz glória. Porque arrebatamento da igreja não deixa o povo assim, admirado. Sabe qual é a mensagem que deixa o povo admirado? Olha, Deus vai colocar você lá no jardim. Deus vai colocar você lá no paraíso. Aí o povo, oh glória, Deus vai encher a tua casa, Deus vai não sei o quê. Aí o povo, aquela alvoroçona, aí fica delirando. Mas quando você fala, ei, Jesus está voltando, ei, se prepara para te encontrar com o Senhor teu Deus. Ei, a tua lâmpada está acesa, a tua lâmpada está apagada. Se está acesa, continua colocando azeite nela. Mas essa mensagem não arranca aplausos, não arranca glória, não convida, não tem chamada. Mas o céu ainda tem uma voz. Oh, glória ao nome do Senhor para todo sempre. Oh, louvado seja Deus. E a reflexão aqui, a conclusão diz assim: perguntaram então, quem és, pois, que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz. Fecha teus olhos aí por um minuto. Fecha teus olhos por um minuto aí. Oh, glória. Lá no bairro que tu mora. Alguém está ouvindo a voz da voz de Deus? Glória ao nome do Senhor para todos sempre. Alecaman choremanaya sorekeviase. Elias disse assim: Deus, não tem mais ninguém, só eu agora, é só a minha voz. Então querendo calar a minha voz. Aí Deus disse assim: ei, Elias, está enganado. Eu ainda tenho 7.000 vozes que não se dobraram perante Baal. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Fica com teus olhos fechados. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. O céu brada nesta noite na Assembleia de Deus em Oricuri e diz para mim e para você: eu ainda tenho 300 vozes em Oricuri. Eu ainda tenho gente em Oricuri. Eu ainda tenho gente lá no bairro de Fátima. Eu tenho crente lá no bairro de Santo Antônio. Eu tenho crente no centro da cidade para dizer: eu sou a voz. Eu sou a voz que clama no deserto. O teu vizinho já ouviu a tua voz? O teu pai, a tua mãe, já ouviu a tua voz como profeta de Deus? Não, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente só quer ser profeta aqui, ó.
Aqui a gente quer ser profeta. Aqui a gente quer ser porta-voz. Mas quando está lá no meio dos amigos, a gente não tem coragem de dizer assim, ó, você precisa de Jesus. Ah, mas não sei o que. Olha o que Jesus fez na minha vida. Eu podia dizer para alguém hoje que está pulando carnaval, pastor, e dizer assim, sabe por que eu não pulo carnaval? Porque um dia eu estava pulando carnaval, bebendo batidinha, tomando banho na bica lá embaixo, mas um Jesus que tem uma voz grande me chamou, me tirou de lá e disse, agora não é mais festa da carne, agora é festa do céu. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Mas alguém teve uma voz, irmãos, para falar de Jesus para mim. Sabe por que muitas vezes as pessoas não estão se convertendo? Porque a nossa voz está calada. Quantas pessoas estão visitando aqui a igreja hoje? Nosso amigo que o pastor apresentou? Quantos mais? Visitante hoje aqui. Tem um amigo ali. E tem mais 2 pessoas que chegaram, acho que do Alto Paraíso, que o irmão trouxe. Mas eu vi o pastor dizendo, meus irmãos, convidem as pessoas para vir. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos deixando de ser porta-voz. Agora, se o pastor dissesse assim, olha, lembra de uma promessa que tem? O boi está matado já. A brasa está acesa. A Coca-Cola está gelada. Tem que botar aquelas cadeiras que bota aqui do lado, as cadeiras que bota do outro lado. Chegava cheio de gente, aí alguém chegava aqui, pastor, bota o telão. Porque tem gente lá fora que não dá, sabe por quê? Porque os povos estão precisando das festas da carne, as festas muitas vezes da gula, muitas vezes dessa situação. Mas quando é a festa do céu para ser porta-voz de Deus, as pessoas se escondem, mas Deus ainda tem voz dele na terra. Amém? Eu concluo aqui. Eu ia cantar um hino, mas a voz não dá mais. Porque o meu hino que eu canto é meio puxado. E eu gosto de cantar com playback, porque Rian, ele dá um tom aí muito bom. Mas o meu tom é um tom que não existe. Sabe, é um dó de mim. Aí é misericórdia. Pronto. O pastor está convidando Débora para cantar. Cadê Débora? Está na programação, vem cantar, Débora. Canta aquele hino lá que nós cantamos lá no Jatobá. Oh, glória. Jesus, eu convido a igreja para ficar de pé. Pode, pastor? Eu mandei você fechar seus olhos e não orei, né? Então a gente vai orar agora. E você e eu vamos ser porta-voz de Deus. Nós vamos bradar, irmão, não é só no culto de simpósio, não. Nós vamos bradar no circo de oração da Matriz aqui, quinta-feira. Aleluia. Vamos bradar lá no circo de oração do bairro Santo Antônio. Porta-voz de Deus, irmão. Não escolhe lugar, não. Daniel podia muito bem dizer, não, manda eu profetizar para outra pessoa. Mas não tinha isso, não. Ele profetizava onde Deus mandava. Às vezes tem gente que nem um pastor pregou aqui nesse mesmo púlpito aqui. Tem gente que guarda a mensagem e diz assim, vou pregar essa daqui lá em canto fulano, que essa dali vai abalar. Ei, você prega onde Deus mandar. Pode ter um crente lá na Barra de São Pedro, só o irmão porteiro, mas chega lá e entrega tudo que Deus manda. Só o sobrenatural de Deus. Quem tem voz de Deus ainda diz, eu posso ir aí? Eu posso ir aí? Oh glória, oh glória. Oh glória, oh glória ao nome do Senhor. Que crê, meu, que Deus pode fazer uma coisa aqui. Porque o porta-voz de Deus ainda está aqui na terra. Na Assembleia de Deus de Pernambuco, de Oricuri. Não precisa vir de fora. Porque aqui também tem Daniel. Aqui tem Sadraque. Lhe pedia para lhes ouvir falar. De repente receberam ordem gradual. Fecha teus olhos. E espera no lado de lá. Fecha teus olhos. Começa a se concentrar no céu, porque o céu já começou a entrar em ação. Talvez ele esteja escrevendo na parede nesta noite e dizendo, hoje é o dia do teu batismo, hoje é o dia da tua cura, hoje é o dia da tua promessa. Agarra Pedro, apavora Tiago e grita João. O
canta. No meio do mar. Enquanto a nossa irmã canta, eu quero convidar você que não é batizado com o Espírito Santo, De repente, que está aqui no nosso meio, vem aqui na frente. Só quem não é batizado com o Espírito Santo, vem ligeiro, nós vamos acabar. Nós vamos encerrar. Quem não é batizado, vem. e João nem quer ver. Oh, glória. Mas lá vem ele andando por cima. Agora vem crendo. Para socorrer. Eles apavorados dizem é um fantasma. Jesus diz sou eu. Nação a ordem e o vento vai. Só tem esses aqui, irmão, na igreja Assembleia de Deus que não é batizado com o Espírito Santo? Só tem esses? Só tem esses aqui que não é batizado com o Espírito Santo? Se só tem esses aqui que não é batizado com o Espírito Santo, os outros tudo tem que estar falando em língua estranha aí. Tudo obedece. Pedro olha pra João e Tiago emudece. Quem é batizado aí, levanta a mão. Quem é batizado com o Espírito Santo? O mar acalmar. Você é batizado com o Espírito Santo? Tudo É batizado com o Espírito Santo? fica bem. É batizado com o Espírito Santo? É batizado com o Espírito Santo? Fecha os teus olhos aí, fecha os teus olhos. Começa a receber da parte de Deus aí. 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 O Espírito Santo está aqui nesta noite. Você é porta-voz. Você é porta-voz. Você é porta-voz. Você é porta-voz. De repente, olhou para as águas, começou ele a afundar. Disse meu Senhor, eu vou perecer. Lá vai ele afundando, receba o batismo. olhando para o mestre. Receba o batismo com o Espírito Santo. As irmãs do ciclo de oração, vem aqui perto dessa jovem aqui. As irmãs do ciclo de oração, vem aqui perto dessa jovem aqui. Tem irmão de ciclo de oração aí na igreja hoje? Aqui tem, se tem. Vem aqui em nome de Jesus. Orar por essa jovem aqui. Estende a mão a ele e começa a sair. Lá vem ele andando, lá vem novamente. Lá vem Pedro andando. Sabe por que é que Deus não faz? Porque os Lá porta-voz vem são ele covardes. andando, lá vem Pedro andando, lá vem ele andando. Reconciliar com Jesus? Assim Aí vai reconciliar com Jesus aqui agora. Aleia, ei, Deus manda dizer: os covardes tímidos volte. Os covardes tímidos volte. Só os valentes vai continuar adorando a Ele. Assim será você. Jesus não vai deixar o teu barquinho afundar. Assim será você na tempestade, vai flutuar. Jesus não vai deixar o teu quando está com o microfone na mão, só falta pipocar. Mas quando está recebendo, não abre a boca. Então Deus diz assim: você é fanático apenas para o microfone do púlpito, mas Deus desta noite tem uma voz. Tem uma voz na Assembleia de Deus. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te envolver. Batiza Jesus. Deixa o Batiza Espírito Jesus. Santo te envolver. Batiza Jesus. E você Batiza vai Jesus.
A glória de Deus Batiza, Jesus. aqui descer. Batiza, Jesus. Batiza, Jesus. Deixa o Espírito Batiza, Santo Jesus. te envolver. Ei, Jesus, renova, renova, renova. Renova esse inscrito que nunca mais falar língua estranha, Jesus. Renova ele, enche ele da tua unção. Enche ele da tua graça. Enche ele do teu Espírito. E você vai ver a glória de Deus aqui descer. A glória de Deus aqui descer. É glória que sobe, é glória que desce. É glória. É com poder que É a igreja glória. estremece. É glória. É glória que sobe, É glória. é glória que desce. É glória. É com poder que É a glória. igreja estremece. Quem tem glória, dá glória aí. Quem tem glória. Quem tem glória, dá glória aí. Quem tem glória, levanta a mão aí. E dá glória a Ele nesta noite. Hoje Deus fala contigo neste lugar. Glória, 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 glória. Deus vai te batizar. Deixa eu dizer só uma coisa aqui, irmão, para me concluir aqui. Eu não sou Daniel, e longe de ser igual a ele, perto dele, que estou, queria ser. Mas às vezes, irmão, tem tanta gente que acha que só quem traz glória é quem vem de fora. Se fosse um pregador lá de fora que chamasse os irmãos para vir aqui orar, não tinha lugar para dar gente aqui. Mas é como é o irmão daqui que chama, às vezes tem gente que fica olhando com a cara assim, dizendo assim, não vai sair nada. Mas você vai ver que Deus tem uma voz em Oricuri. Que Deus não escolhe quem quer usar, Ele usa quem quer. Amém. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, vamos orar pela nossa irmã. Venha com ela aqui, irmã Lenilda. Chega com ela aqui, vamos orar por ela. Fica aqui, está se voltando para Jesus, irmão. Amém? Estava aqui dizendo, Jesus. A senhora já foi batizada? Não? Com o Espírito Santo? Mas estava aqui pedindo para Jesus batizar ela com o Espírito Santo, né? Glória a Deus. Olha, irmão, Jesus não faz nada sem a gente não querer. Não é?